Vamos tratar de um assunto muito recorrente quanto à questão da quebra de caixa, ultimamente muito recorrente, né? Proveniente de convenção coletiva. O adicional por tempo de serviço e a quebra de caixa. Como nós sabemos, reforma trabalhista 2017, perfeito? Sendo que a reforma trabalhista veio dar uma sacudida no artigo 457 da CLT. Sendo que lá um dos detalhes do artigo é que se veio tratar antes se mencionava gratificações ajustadas. Sendo que agora nós vamos encontrar lá no texto do artigo 457, vamos encontrar gratificações legais. Ou seja, quando o termo gratificações ajustadas estava no texto do artigo 457, nós entendíamos ali que estava aí, essa gratificações ajustadas envolvia ali o adicional por tempo de serviço, ou seja, o quadriênio, quinquênio, triênio, os ênios da vida, perfeito? Sendo que a quebra de caixa também se incorporava também nesse conceito. Isso aí era, apesar de o artigo 457 não mencionar expressamente isso, mas era como os doutrinadores, os juristas entendiam sobre o assunto. Ou seja, com isso se passaram muitos anos entendendo dessa forma. Sendo que agora no artigo 457, o texto que está lá é gratificações legais. Ou seja, com isso, essa mudança do texto fez com que a quebra de caixa e o adicional por tempo de serviço eles deixassem de ser tributados. Perfeito? Justamente por esse pequeno detalhe proveniente da convenção coletiva, do artigo 457. Perfeito? Que essas duas verbas muito comum estarem previstas em convenção coletiva, ou seja, são verbas ajustadas através de um acordo coletivo. Perfeito? E com isso deixaram de ser tributadas para fins de previdência, para fins de FGTS. Perfeito? O que nós temos que observar, não vamos entrar no mérito de realmente se ela, do conceito da verba em si. Não vamos entrar nesse mérito, isso aí é questionável, como nós sabemos. Mas essas duas situações nos fazem rever para fins de cálculos trabalhistas, perfeito? Assim como rever para fins de e-social, a nossa famosa tabela de verbas, todo o sistema de folha de pagamento, lá dentro do seu sistema, tem lá suas tabelas de verbas, o que no e-social nós chamamos ali da tabela de rubricas, certo? Ou seja, imagina só, antes, vamos imaginar uma convenção coletiva, que a data base é agosto. A convenção coletiva até julho de 2019, para todos os efeitos, de alguma forma a convenção coletiva determinava lá a tributação tranquila. Sendo que a partir da convenção, agosto de 2019, deixou de ser tributado. O que eu oriento os colegas? A terem cuidado com as suas tabelas de verba dentro dos seus sistemas. Por quê? Entendo da seguinte forma. Essa convenção coletiva, anteriormente, quando nós pagávamos a verba quebra de caixa, pagávamos a verba adicional por tempo de serviço, este valor incorporava na base de cálculo para a hora extra, como todos nós sabemos. E com isso, por exemplo, para a hora extra, para fins de adicional noturno, incidia para reflexo no repouso, ou seja, essa verba estava dentro do nosso sistema de folha de pagamento. Ou seja, sendo que, agora imagina que na convenção coletiva, como está acontecendo constantemente, essas duas verbas estão sendo expressas lá dentro, dizendo que o adicional por tempo de serviço ou a quebra de caixa não terão base para fins previdenciários e para fins de FGTS, para fins trabalhistas. Perfeito? Está claro lá dentro. Ou seja, o que nos remete agora? A rever a nossa tabela de verbas dentro do sistema de folha. Ou seja, se antes nós tínhamos uma verba quebra de caixa, nós vamos ter agora duas verbas, que seja
Se antes nós, porque antes era tributado, agora não é. Se nós tínhamos adicional por tempo de serviço, era tributado, agora não é. E com detalhe, lá dentro pro cálculo da hora extra, nós vamos ter agora duas verbas de horas extras com o mesmo percentual. E vamos imaginar dessa forma. Uma verba onde não vai ter a incidência do adicional por tempo de serviço ou da quebra de caixa na base de cálculo da hora extra. Enquanto que nós vamos ter também dentro do sistema uma verba de hora extra com incidência de quebra de caixa e de adicional por tempo de serviço, porque para preservar antes da convenção coletiva, no exemplo citado, agosto de 2019. Ou seja, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença em um cálculo de folha de pagamento e com reflexos, grandes reflexos no e-social. Perfeito? Não vamos entrar no detalhe da consequência disso esmiuçando, certo? Mas devemos observar que temos que levar a sério isso porque mexe com tributação. Se nós formos analisar isso hoje, perfeito? Nós vamos entender aí que retificar uma GFIP é nós termos que pagar pela retificação de uma GFIP, onde envolve tributação previdenciária, R$200 no mínimo. Claro que nós sabemos que o percentual da retificação de 2% quando envolve ali a base previdenciária, perfeito? Ou seja, agora imagina essa retificação durante um ano. Ou seja, olha só a quantidade de desperdício de dinheiro com pagamento de multas, entre outros transtornos em termos de fiscalizações trabalhistas e previdenciárias, ok? Fica a dica aí, até o próximo vídeo, espero que vocês gostem, dê uma curtida, se inscrevam no canal.